Confira agora o que é destaque no Repórter Setorial. Mais caras. Tarifas de pedágios em rodovias de São Paulo sofrem reajustes. Batalha pela vida. Reportagem especial mostra como pacientes lutam contra o câncer de mama, que atinge mais as mulheres. Inverno bravo. Saiba como prevenir e tratar doenças que se agravam na estação mais fria do ano. E ainda, pesquisa revela: desemprego em Taubaté aumenta e preocupa principalmente os jovens. Agora, no Repórter Setorial. Boa noite. Para quem não está no mercado de trabalho, a situação não está fácil. Segundo pesquisa, o número de desempregados cresce na cidade de Taubaté. O maior índice de pessoas procurando emprego está entre jovens de até 24 anos. O número de pessoas desempregadas em Taubaté aumentou e chegou a 17% em 2015. A estimativa é com base no levantamento do Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas em parceria com a Associação Comercial e Industrial da cidade. A pesquisa de ocupação revela que no mesmo período do ano passado, a cidade contava com cerca de 12% da população desempregada. O maior índice é observado entre jovens de até 24 anos. Nesta faixa etária, a desocupação passou de 27% para 39%. Já para as pessoas acima de 24 anos, o desemprego oscilou apenas 1 ponto, chegando a cerca de 10%. De acordo com a pesquisa, a maior parte dos trabalhadores empregados se concentra no setor de serviços, responsável por 53,7% dos postos ocupados. Em seguida, aparece o comércio com 22,7%, indústria 20,5% e construção civil. A exportação pode ser a saída que muitas empresas do Vale do Paraíba encontram para enfrentar a crise. Para incentivar esse tipo de negócio, foi lançado em São José dos Campos projeto que incentiva empresários a explorar o mercado internacional. Vamos falar mais dessa novidade com o gerente da Regional da Ciesp, Fabiano de Souza, e o coordenador do projeto no Vale do Paraíba, Nerino Pinho. Fabiano, qual que é a expectativa da Ciesp em trazer esse curso incentivando a exportação no Vale do Paraíba? Everton, a nossa expectativa como Ciesp é incluir as micros e pequenas indústrias no mercado internacional. E para isso nós temos que auxiliar na capacitação, na gestão dessas empresas. Que elas, uma empresa capacitada e especificamente nossa região do Vale do Paraíba, que é uma região exportadora, a empresa estando capacitada e estando preparada, ela vai poder aproveitar essas oportunidades e diversificar seu mercado. E é importante as empresas hoje pensarem na exportação. A exportação hoje seria, então, quem sabe, a saída para esse momento de crise que as indústrias e muitas empresas têm vivido? Olha, no setor empresarial, quando você tem vários clientes, você tem outros mercados, você solidifica a sua empresa. Então, o comércio exterior, ele dá essa condição à empresa. Então, ela não fica dependente daquele mercado local, aquele mercado, no caso, nacional, às vezes está em crise. Se ele tem um mercado internacional, ele pode estar compensando e com esse planejamento ele tem uma solidez da sua empresa. Então, o mercado internacional ele é muito importante para a empresa para diversificar mercados. Interessante. E como funciona, Nerino, esse projeto de extensão exportadora? Como funciona esse projeto? Como ele foi lançado? O PEX, Projeto Extensão Industrial Exportadora, é um projeto mantido pela Apex do Brasil. Dentro do estado de São Paulo, é a Fundação Vanzolini que é responsável pela metodologia, pela implementação desse projeto. E agora aqui no Vale do Paraíba a gente partiu com o projeto, tivemos lançamento agora essa semana. E o objetivo dele principal é promover a melhoria de competitividade das empresas, para que elas se sintam mais fortalecidas para os novos desafios do mercado internacional. E para aquelas que ainda não são exportadoras, além de melhorar a competitividade, já também promover a cultura exportadora. E assim, para as pessoas que, aliás, para as empresas que já são exportadoras,
ou então aquelas até que pretendem exportar, qual que é o índice de crescimento no faturamento dessas empresas, Nerino? Então, na verdade, a gente não tem... a gente está falando em vários níveis, né, em vários portes de empresa. Como o Fabiano colocou, o que a gente busca com o projeto é que elas melhorem e incrementem, né, vamos dizer, o seu nível de faturamento atual. Então, Existe algum tipo de acompanhamento, Fabiano, da Ciesp para essas empresas que procuram exportar? Sim, o Ciesp ele tem mecanismo de acompanhamento, né? Nós somos hoje certificadores na área do certificado de origem, com um documento oficial quando a empresa está exportando, então a gente tem dados técnicos, então dá para se acompanhar. Tem muitas ações também de negócio, como missões, rodadas de negócios, então a gente tem várias maneiras de você estar acompanhando esse processo. Ao fazer a parceria junto com a Apex Brasil, a Fundação Vanzolini no Estado de São Paulo, e trazer o PX para o Vale do Paraíba, é exatamente isso. O PX, na verdade, para a gente é uma porta para as empresas que não exportam, micro e pequenas empresas, para que elas tenham a cultura exportadora, né? Então, por isso esse trabalho de 3 meses aí, que o nosso coordenador Nerino vai estar coordenando com a gente. E depois disso, aí o Ciesp tem outras ferramentas, outros mecanismos para que possa acelerar esse processo, para que ela realmente venha ingressar no mercado internacional. E quais seriam as empresas, qual seria então o público que esse projeto vai alcançar? Seriam as grandes empresas, os pequenos empresários? Não. As grandes não. O foco desse projeto específico é para as pequenas, né, e até médias empresas como limite. O critério de seleção é que a empresa possua um produto com perfil exportador. Então, o foco principal são as indústrias e também algumas empresas de serviço, desde que ela tenha esse perfil exportador. Sim, e quem quiser conhecer mais desse projeto, pode entrar no site da Ciesp, como faz para entrar em contato? Então, é só procurar a nossa regional do Ciesp em São José dos Campos, né? O nosso site é o www.ciespsjc.org.br. Tem os nossos telefones, né, que é o prefixo 12 3921 7922. Lá fisicamente está o núcleo do PX, né, que é pela coordenação do Nerino, com a equipe dele toda lá para dar todo o atendimento e tirar as dúvidas que as empresas tenham sobre o projeto e, lógico, o CS também com todas as outras áreas que pode dar o suporte para as empresas na região. Ok, conversamos então com o Fabiano Souza, ele é gerente da Ciesp, e também conversamos aqui com o Nerino Pinho, coordenador da PIX. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês pela oportunidade. O céu fica parcialmente nublado e chove em pontos isolados da região. As temperaturas vão cair no começo da semana em todo o Vale do Paraíba. Confira como fica a previsão do tempo. Em São José dos Campos, a semana começa mais fria. O céu tem muitas nuvens e chove à tarde. Máxima não passa dos 20 graus. Pindamonhangaba fica com o céu parcialmente nublado e também pode chover. Os termômetros devem registrar máxima de 19, mínima 9 graus. No litoral, a semana começa com tempo instável. Chove a qualquer hora na cidade de Ubatuba, máxima de 20 graus. Na cidade de Cachoeira Paulista, as temperaturas variam entre mínima de 10, máxima 18 graus. Quando chega o inverno, muitos esquecem do protetor solar. Mas os cientistas alertam que a radiação solar da estação no Brasil pode ser maior do que o verão de muitos países europeus. As informações vêm com Camille Dornelles. A cena é bastante comum durante o verão. Sol, praia, tranquilidade, protetor solar. Mas quando chega o inverno, será que as pessoas continuam se cuidando dos raios solares? O senhor passa protetor solar todos os dias? Não. Não costuma passar? Falar nem uso. Sempre passo, mas hoje eu não passei porque tinha acabado meu protetor. Geralmente é só no rosto. O câncer de pele é o mais frequente no Brasil, correspondendo a 1/4 de todos os tumores que afligem a população. A radiação solar é o principal fator. Mas mesmo os brasileiros se expondo regularmente ao sol e mais de 50% deles tendo pele clara, o protetor solar acaba esquecido em casa quando chega o inverno. Mas se engana quem acredita que o sol do inverno é mais fraco e não prejudica a pele. A farmacêutica Cristina Vendrúsculo revela que os níveis de radiação solar do inverno brasileiro
podem ser até maiores do que o verão de muitos países. A gente tem um estudo que mostra que os níveis de incidência da radiação ultravioleta no Brasil no inverno, eles são semelhantes ao verão da França, ou seja, os níveis aqui são extremamente altos e o que faz necessário com que as pessoas se protejam inclusive no inverno, porque existe muito esse mito de que o sol ele só vai poder me queimar no verão, e não é verdade. A cientista recomenda passar pelo menos 1 colher de sopa cheia de protetor no rosto. Pode parecer um exagero, mas Cristina explica que essa é a quantidade aprovada durante os testes dos protetores e diminuindo a quantidade aplicada também diminui a sua eficácia. Se você usa a metade disso, o valor cai. Por exemplo, se você usa metade de um fotoprotetor FPS 30, geralmente você vai estar se protegendo 10 ou 7. Ele cai realmente, por quê? Porque ele depende da quantidade certa para ter a proteção correta. Então, assim, aplicar o filtro corretamente é muito necessário. Como o inverno é uma estação mais seca, Cristina dá uma boa dica na hora de escolher o protetor. Prefira os para pele seca anormal e combine com hidratantes. A estudante de Taubaté segue e aprova a receita. Passo sempre, eu recomendo bastante. Segundo o Ministério da Saúde, em apenas um ano surge cerca de 52 mil novos casos do câncer de mama no Brasil. A doença, que é mais comum entre as mulheres, pode ter uma grande arma no combate: o apoio da família. Veja na reportagem especial pessoas que enfrentaram várias barreiras para vencer o tumor. Na casa da Patrícia, a sogra é sempre bem-vinda. É verdade que muita gente não gosta da sogra, mas eu sou apaixonada na minha sogra, não tem jeito. A minha sogra é uma mãe para mim. Aos 43 anos, ela descobriu câncer de mama no meio de 2013 e fez a cirurgia de retirada dos seios no começo de outubro. Como o marido trabalha fora e ela não tem mais ninguém da própria família, a responsabilidade de ajudar nos serviços domésticos sobrou para a dona Maria de Lourdes. Ela saiu de Pouso Alegre, em Minas Gerais, para ficar com a nora em Taubaté, no interior de São Paulo. Com muito prazer. Porque eu acho que a família nessa época de doença é importante, né? Não é só no dia a dia, na saúde é mais importante. Dar o apoio, né? Se a gente não tiver o apoio da família, a gente não consegue se levantar, se reerguer. A família precisa estar por dentro de como evolui o prognóstico do paciente, para poder também estar falando a mesma língua médico, paciente e familiar. Já a família da Suelen viveu de tudo um pouco. O marido Rafael acompanhou de perto o tratamento e a mãe, Dona Benedita, teve um papel fundamental na recuperação da filha. Na mesma época, quando eu estava fazendo tratamento, a minha mãe também descobriu um câncer. Então o apoio era uma na outra, cada uma apoiava a outra. Eu fiz 2 últimas quimio junto com ela. Passamos tudo que passamos, era gostoso, porque a gente ia na cidade, daí a gente comprava assim, eu gostava muito daquele lenço de malinha, comprava as malinhas, mandava a costureira fazer as beirinhas, aí comprava um de cada cor. Dona Benedita, além de encarar o câncer da filha e nela mesma, teve outra notícia que na época foi um choque para a família: o abandono do marido. Olha, que nem eu falo, eu era casada há 27 anos. Aí quando você já tá com a filha doente, você já tá sofrendo. Daí vem eu. Aí quando eu tava na 4ª sessão, eu descobri, né, que aconteceu. Daí ele foi embora. No começo foi difícil. Durante uns 3 meses foi difícil, mas depois passou. Apesar das dificuldades enfrentadas pela Suelen, para ela a pior revelação não foi nem a descoberta do câncer e nem a atitude do pai. O tratamento do câncer, com a quimioterapia, em alguns casos ele pode lesar o ovário. Se por acaso a função do ovário é diminuída, ela às vezes consegue engravidar ainda. Se a função do ovário é extinta, não engravida mais de forma normal. Essa foi a pior notícia para mim. Foi pior do que saber que eu estava com câncer. Porque o meu sonho era ser mãe. E quando eu descobri o câncer foi quando eu estava tentando engravidar. Mas nem mesmo o câncer foi capaz
de impedir a realização do sonho do casal. Aí com o tratamento eu fazia ultrassom, aí viu que eu não estava ovulando mais. E depois que acabou o tratamento eu não prevenia, não me cuidava. Aí depois de 1 ano e meio eu fiquei sabendo que estava grávida. Foi a segunda melhor notícia da minha vida, porque a primeira foi quando eu vi o choro dele. Daqui a pouco, na última reportagem da série especial, você vai ver que, apesar de ameaças à saúde, mulheres encontram várias formas de vencer os traumas do câncer de mama. Conduta ética a favor de uma comunidade contribui para o desenvolvimento de ações sustentáveis. Veja no comentário do advogado Alex Carneiro. Ética e sustentabilidade. O que esses dois aspectos têm em comum? Se olharmos para a sustentabilidade como um fator de dignidade da vida humana que reflete a cidadania, nós podemos saber claramente a relação direta entre ética e sustentabilidade. No momento que estamos vivendo, diante de tantas questões de corrupção, de desvios, de problemas quanto aos valores pessoais, familiares, sociais, é crucial pensarmos nesse aspecto. A ética é a ciência do bem viver. A ética é aquilo que faz com que eu procure viver de maneira a gerar benefícios às pessoas, à sociedade e meus relacionamentos. Logo, não podemos falar de ética sem vincular a ética à sustentabilidade e, consequentemente, pensar em todos os efeitos, reflexos, prejuízos que a falta de ética, tanto para o jeitinho brasileiro, tanto para a corrupção, tanto para alguém que corrompe ou é corrompido, tanto para a falta de cumprimento de deveres, de compromissos, tudo isso gera efeitos e faz com que, então, a ideia de dignidade e desenvolvimento da sustentabilidade seja atingida. A pergunta que fica para nós é: como nós temos olhado para a ética das nossas condutas? Temos vivido de maneira a cumprir nossos deveres? Temos desenvolvido as nossas ações de cidadania de forma adequada? Temos cumprido as nossas condições de cidadão? Temos cobrado daqueles que nos representam que assim façam também? Sustentabilidade e ética, algo que deve caminhar junto a todo o tempo. Daqui a pouco você vai ver decisão difícil. Discussão sobre a redução da maioridade penal divide muitas opiniões. Confira depois do intervalo.